Opa. Opa. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do sétimo ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Luiz Sacramento, sou professor de ciências de vocês. E hoje vamos dar continuidade ao assunto, ok? Vamos falar ainda do mosquito da dengue, ok? A fêmea do mosquito da dengue, ela é a que se alimenta, ok, do sangue humano. O macho, ok, é fitófago, se alimenta de seiva elaborada das plantas. Então, a fêmea do mosquito da dengue é hematófaga. Então, ela se alimenta do sangue de seres, ok, com sangue, ok, dos animais com sangue. Entenda uma coisa: pode ser boi, porco, um macaco, um ser humano, um rato, entendeu? Só que, obviamente, lembrando as doenças que o mosquito da dengue transmite, dengue, chikungunya e zika, só que não apenas essas três, mas também a febre amarela, ok? A febre amarela ele transmite na região norte do Brasil, então está sendo endêmica, ela está presa a uma região, okay, de alcance. Enquanto que nós podemos também ver sobre o Trypanosoma cruzi, o ciclo dele. Por exemplo, você tem o barbeiro. O ciclo você pode começar estudando em qualquer ponto, ok? Ele direcionou de uma maneira, mas qualquer ponto de partida que você começar lendo o ciclo, qualquer ciclo, ok, de estudo na biologia é um ponto de início, ok? Então, tanto faz. O barbeiro ataca uma pessoa, pica, ok? Lançando, como é que eu posso dizer? Ele procura sugar, ok, o sangue da pessoa, só que olha a lógica. Ali ele deposita as fezes dele, com o barbeiro lançando o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, ali nas fezes, na ferida, acaba parte das fezes entrando com a doença, né, o Trypanosoma, caindo na corrente sanguínea, indo para o coração, que bombeia e espalha pelo corpo. E, claro, outro barbeiro, ok, acaba sendo infectado, e dentro do barbeiro há o desenvolvimento dele, ok, do Trypanosoma cruzi, fazendo com que seja reiniciado o ciclo. O desenvolvimento do Trypanosoma cruzi dentro do barbeiro ele faz através da reprodução sexuada, enquanto que no corpo do ser humano a reprodução é assexuada, ok? Então ele se utiliza de parte do barbeiro, do intestino do barbeiro, para poder atacar, ok, e obter espaço no corpo do ser humano. O objetivo do Trypanosoma cruzi é alcançar o coração, ok, e lá se alojar e lá se desenvolver até adquirir a próxima fase do ciclo, ok? Então vocês precisam tomar muito cuidado para não pegar doenças. Por exemplo, o açaí possuía ovos de barbeiro e a pessoa ovos de Trypanosoma cruzi, e a pessoa acabava adquirindo, né, a doença de maneira descuidada. Então, como devemos agir, proceder? Desculpe, gente, eu estou um pouco gripado, ok? O que acontece? Há vegetais, esses vegetais que você encontra no supermercado, eles não podem estar muito moles, nem com a cor deles alterada. Por exemplo, se está um vermelho, se tiver vermelho escuro, ok, ou um vermelho numa região um pouco amolengada, bem molezinho, então ele já está
ficando murcho, né, e apodrecendo, então não é bom comprar. Enlatados sem rótulo, ok, ou enferrujados ou estufados. Por quê? Quando está estufado é porque as bactérias que ali estão presentes, ou, né, por exemplo, um enlatado contendo derivado de leite, então ele vai estar desenvolvendo ali bactérias que não estão sendo controladas. Lembrando que os derivados de leite, incluindo o próprio leite, se tornam produtos alimentícios graças aos controles feitos em cima das bactérias, ok? Então vamos lá. Carne, você deve tomar cuidado com carne que esteja esverdeada, azulada, com um cheiro estranho, diferente, e a coloração escura. Frutos do mar, que estejam brilhantes, eles são bons, quanto mais brilhantes melhor, okay? Porque foi pescado recentemente. Quando for armazenar os alimentos, armazene-os, ok, de maneira que as frutas, verduras e legumes devem ser guardados na parte de baixo, enquanto que outros, como ovos e enlatados, embutidos, etc e tal, ficam na parte mais alta, ok? Então, os mais naturais ficam na parte de baixo, porque o ar dentro da geladeira é frio, o ar frio no geral, na física, ele tende a descer. Então a parte de baixo da geladeira recebe, ok? Existe o congelador, que é bem gelado, mais gelado do que a outra parte maior. E esta outra da geladeira, onde colocamos mais alimentos, o ar ele desce, então a parte mais fria, ok, da geladeira, a parte de baixo, okay? E no preparo dos alimentos, sempre lavar, cozinhar, né? Aquecer e esquentar carne, verduras, legumes e frutas. É muito importante tomar muito cuidado, e claro, você pode limpar com vinagre, limão ou até mesmo uma gota de água sanitária a cada 2 litros de água. E lavar as mãos, okay? Muito importante para a manutenção da saúde, da higiene. Vocês precisam entender também que as políticas públicas, ok, voltadas para prevenção de doenças, busca, por exemplo, o Marcos do Saneamento Ambiental, aprovado recentemente, é importante para a melhoria, ok, do esgoto da água e dos sistemas de canalização das cidades, todas as cidades brasileiras. Então eles vão ter lá o Congresso Nacional, os políticos, etc., vão desenvolver uma melhoria, ok, para que o sistema de saneamento ambiental possa facilitar a melhoria da qualidade de vida e, claro, evitar doenças, okay, transmissíveis de maneira acentuada. Façam as atividades das páginas 222 e 223. Vocês precisam agora entender que doenças não transmissíveis são doenças causadas por origem, ok? São doenças que a pessoa adquire causadas de origem não transmissível, ou seja, origem genética. Na verdade, a transmissão geralmente é feita de, como se diz no popular, de pai para filho, ou seja, de avô para neto, que é o que? Dentro da geração. Doença não transmissível, ou ela foi desenvolvida pela pessoa, ou ela foi desenvolvida na pessoa durante a vida. Por exemplo, o indivíduo que pratica esportes e quebrou um braço e acabou tendo um problema ali localizado no sistema não só de musculatura como do ósseo, também no sistema cardiovascular, das veias e artérias. Então, aquele problema ele não herdou, ok? Surgiu durante a vida. Um indivíduo que é fumante, ele começou a fumar e desenvolveu problema de saúde, ok? Então, o que acontece? Esses problemas, quando não são hereditários, ok, são causados pela
pelos costumes da cultura, a vida que o indivíduo toma durante o decorrer do tempo. Um dos exemplos é a questão do infarto no miocárdio. A região do miocárdio é uma região em que há pequenos espaços para passagem de grande quantidade de sangue, em que há acúmulo de gordura. Então, quando há um acúmulo acentuado de gordura ao ponto de o sangue não correr de maneira, digamos assim, normal, possível, ou até mesmo haver um meio de tapar, que houve o que? A gordura tapou a passagem. O que acontece? A pessoa vai acabar tendo infarto, ou seja, não vai haver passagem, não vai haver fluxo de sangue, há o bombeamento forçando a passagem e a pessoa vai ficar com dificuldade de respirar, porque só podemos controlar o músculo do diafragma. O músculo do diafragma facilita o pulmão respirar, puxar o ar, e lá o ar lança o oxigênio na corrente sanguínea e aí lança esse oxigênio da corrente sanguínea para o coração. O que acontece? A pessoa, quando está com esse problema de saúde, ela vai ficar como? Ela vai ficar sem conseguir movimentar-se, mover-se e, claro, vai passar muito mal. Ok, gente? Vamos lá. Os vasos sanguíneos, ok, possuem no caso diversas ramificações no corpo. Deixa eu explicar aqui melhor. Aqui os vasos sanguíneos estão aqui em azul e vermelho. E essa passagem desses vasos sanguíneos pelo corpo, aqui, sistema cardiovascular, todo, ok, com um pouco do sistema nervoso. O que acontece? O que pode ocorrer, na verdade? Uma obstrução, primeiramente causado por esse problema, como eu falei, de triglicérides, melhor dizendo, ok? Que são os tipos específicos de gordura que atuam, são as gorduras malignas, ou LDL, né, o colesterol maligno. Podem causar acidente vascular encefálico, também conhecido como acidente vascular cerebral, ok? O acidente vascular encefálico conhecido como derrame, okay? E o acidente vascular cerebral, que é o que ocorre a perda de sangue pelos vasos sanguíneos, ok? Essa passagem de sangue acumulada saindo dos vasos sanguíneos para alguma região do corpo. Então, há algum tipo de obstrução ou modificação da pressão sanguínea causada por essas substâncias acumuladas dentro dos vasos sanguíneos, ok? Que vai forçar ou a pressão ou o sistema químico do sangue a gerar o que? A gerar o problema de saúde, ok? Então as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso, mas também com a diabetes. Então sempre fazer exame de sangue para saber se tem o exame de sangue para saber sobre gordura e açúcar, né, do sangue, exatamente para evitar colesterol, problema de colesterol, que pode, né, ser acarretado a uma pessoa que já esteja com problema no coração, ou, né, de pressão sanguínea, pessoa que já esteja com problema de, por exemplo, ela tenha alta pressão ou baixa pressão sanguínea, e também a questão da diabetes. Diabetes é um excesso de açúcar, porque a pessoa se alimenta demais de açúcar, ou um excesso de insulina no corpo. Existem a diabetes do tipo 1, ok? Que a pessoa tem uma baixa produção de insulina, então qualquer comida que o indivíduo
adquira uma certa quantidade até normal de açúcar, mas pela insulina estar baixa, a pessoa vai ser considerada com uma quantidade alta do açúcar no sangue. E existe aquela que é a do tipo 2, que é a incapacidade das células absorver a insulina. E a insulina fica acumulada em grande quantidade onde? No sangue. Muitas das vezes a insulina não consegue ser absorvida pelas células, acaba não sendo absorvida, e não há digestão da glicose. A glicose é o açúcar que nós nos alimentamos, e faz parte também do exame de sangue lá para saber a quantidade de açúcar no sangue. Então, regular a alimentação, regular também os exercícios físicos, que são importantíssimos, e também, claro, sempre ir ao médico uma vez ao ano, pelo menos. Okay? Existe um cálculo de massa, altura e quilo, okay? Feito para determinar a quantidade de gordura no sangue, do IMC. É interessante esse cálculo aqui. Ele é feito como: eu tenho, se eu não me engano, 26,5. Eu estou com sobrepeso. Você põe sua massa em peso, meu 80 kg, 81. Altura 1,75 vezes altura 1,75. Você faz o cálculo de multiplicação, depois a divisão, e recebe o IMC. O IMC é para determinar, por exemplo, as pessoas como eu, que tem sobrepeso, ela tem um pouquinho mais de gordura no corpo, especialmente na região abdominal, e um pouco entre as costelas e no pescoço, nos braços também. Esse IMC é só para ter uma ideia da relação da capacidade do corpo, entendeu? De ter um excesso, ok, de gordura. E claro, este excesso de gordura pode fazer mal à pessoa, a depender da quantidade de gordura, tá bom? E isso vai fazer com que a pessoa possa ter ou não alguma doença no futuro. Então, muito cuidado, gente. Como eu falei, também os fatores de, digamos assim, os fatores de costume, de cultura. Por exemplo, uma pessoa que bebe muito. Então, a pessoa que ingere muita bebida alcoólica, ela pode desenvolver câncer no fígado. Então, muito cuidado. Ou você vê, né, quando vê uma pessoa, observe bem. Ou também uma pessoa que fuma, um indivíduo que fuma, ou tabagismo, a pessoa vai ter desenvolvimento o quê? De regiões cancerígenas, devido às substâncias malefícias que fazem desses costumes fazem ao corpo do ser humano. E existe a questão do outubro rosa e novembro azul, relacionado ao câncer de mama e o câncer de próstata, né, que as pessoas devem cuidar, saúde, e se prevenir. São também doenças não transmissíveis, como eu falei para vocês, podem ser de herança genética. A pessoa que ter o costume de ter um determinado costume, ela pode mudar a saúde, mas também uma doença, por exemplo, Alzheimer, ou vamos lá, uma alergia comum, rinite, entendeu? Tem origem genética também. Quando os pais têm, a chance dos filhos terem. Quando um dos pais tem, a chance é pela metade no máximo. Quando os dois pais possuem, é quase 100% de chance dos filhos nascerem com a rinite, entendeu? Então, isso que eu falei é doença genética comum, mas existe polidactilia, daltonismo, etc e tal, que podem ser passados, okay, de uma geração a outra. Prevenção de doenças não transmissíveis pode ocorrer exatamente como eu tinha dito, por 3 fatores. Primeiro, evitar intoxicar seu corpo com substâncias que vão fazer mal à saúde. Praticar exercícios físicos com a frequência, a depender de sua frequência que você criar na rotina. E alimentos, fruta, verdura, legumes e fontes de proteína, carne branca, carne vermelha, etc e tal. Outro fator é
que o Brasil é o melhor, né, o maior produtor agrícola do mundo e tem os melhores sistemas de alimentação. E o Brasil também alimenta no mínimo 25%, uma a cada 4 pessoas no mundo se alimenta de comida brasileira. Nossa produção agrícola é muito boa, entendeu? Então temos variedade de alimentos muito bons, então devemos aproveitá-los ao máximo, ok? Para que possamos manter nossa saúde em dia. Claro que existem fatores que são o que, digamos assim, o que eu falei foi do equilíbrio, mas existem as duas pontas, né, de extremos. Ou estado de excesso de nutrição, perdão, de sobrepeso, excesso do peso, em que indivíduos, até mesmo crianças, possuem problemas de saúde devido a isso, e existem crianças desnutridas, ok? Então, são os dois extremos que o indivíduo deve sempre entrar em contato com o médico e cuidar da saúde para não sofrer com isso, ok? Na tecnologia usada atualmente para facilitar a qualidade de vida humana, nós temos vacinas, ok? Desenvolvimento de medicamentos contra câncer, até mesmo o vírus HIV, né? São as duas doenças que mais causam, digamos que, temor nos últimos 40 anos, o HIV e o câncer. E toda a medicina, okay, ela já está voltada a identificar o indivíduo. Existe um exame de DNA, okay, feito, pode ser feito, né, bem caro, numa criança, usado através do teste do pezinho. O teste do pezinho é usado para identificar ou ajudar no cuidados com a criança recém-nascida, só que através desse exame já pode ser acrescentado o exame genético para saber quais são todas as doenças que o indivíduo pode desenvolver durante a vida inteira dele, incluindo de origem genética, se ele vai ter rinite ou não, algum tipo de câncer, etc. Então, as ciências estão desenvolvidas, okay? As ciências estão evoluídas, progrediram, né, em grande quantidade nos últimos anos e fizeram com que ocorresse uma melhoria da qualidade de vida das pessoas de maneira mais acentuada, ok, gente? Por gentileza, façam as questões da página 232, 233, 234 e 235, ok, gente? Por gentileza, façam essas questões e, por favor, tirem as suas dúvidas no suporte ou no chat das aulas ao vivo. Vamos agora dar continuidade do assunto. Trabalhamos com calor em máquinas térmicas, ok? Assuntos nossos aqui do capítulo 8, página 236. Vamos lá, se vocês prestarem bem atenção nessa imagem, há um rapaz e uma criança ao lado, uma mulher, não sei, um rapaz, uma pessoa mais alta, parecendo um rapaz, e uma pessoa mais baixa, parecendo uma criança ou uma mulher. Ambos estão com colorações. Colorações azuladas indicam baixa quantidade de calor e avermelhadas escuras indicam alta quantidade de calor. Vejam que próximos ao rosto e à cabeça e nas mãos, né, há uma certa quantidade de digamos assim, registro de calor, ok, gente? Vamos lá, calor e temperatura. Como é que nós vamos trabalhar isso aqui? Calor e temperatura, entenda uma coisa: calor é a sensação, temperatura é a quantificação numérica que você vai ter, um termômetro. Então, você pode ter uma quantificação de 10 graus Celsius, 20, 35, 40. E quanto mais quente seja uma água, um composto, chá, café, etc. e tal, as moléculas ali vão estar um pouco mais soltas que no ambiente e vão estar sendo modificadas com agitação, certo? A energia passa por um e outro átomo ali, as moléculas,
e faz com que a substância ela acabe tendo muita energia acumulada ali. O calor já é uma energia transferida, ok? Que você pode passar de um corpo para outro, enquanto que a temperatura é relacionada às agitações das moléculas, que você pode quantificar, okay? O calor em si é esta energia transferida. Esse calor, certo? Em forma de energia, ele vai passar, por exemplo, uma pessoa topa numa caneca com quente, né? Com café quente, então o calor vai passar para a mão da pessoa que tocou. Como medir a temperatura, você tem um termômetro, então padrão de termômetro. Você pode usar qualquer tipo de termômetro comum que seja, qualquer tipo de sensor de temperatura. Existem termômetros feitos com álcool, só que o melhor termômetro é de mercúrio, porque a precisão dele é melhor. Okay? Então, feitos de álcool ele vai medir, mas vai ter lá, dependendo do tamanho da escala, né? Agora eu esqueci a palavra. A capacidade do próprio termômetro de medir milímetro a milímetro, ok? Milimetricação, eu não sei nem se esse nome existe, acho que é neologismo, ok? Deixa pra lá. Vamos lá. A capacidade do termômetro, por exemplo, esse termômetro, primeiro termômetro aqui, esse manual, os milímetros, okay, usados aqui de medição, para distanciar as temperaturas, você vê que o tamanho é bem pequeno, bem pequeno. O que acontece? No álcool, aqui há uma chance de ocorrer, digamos assim, a alteração desse álcool, ele se tornar vapor e dificultar a leitura, ok? Enquanto que do mercúrio não, o mercúrio para evaporar ele vai dar trabalho e a contagem vai ser mais fácil, porque coloração, o mercúrio facilita isso. E também a pressão, né, que está ali nele, com álcool evaporado, a pressão no termômetro vai ser maior, é capaz dele quebrar ou até mesmo dificultar a leitura pelo tamanho da distância entre um espaçamento e outro. Vamos lá, termômetro digital. Esse termômetro digital ele delimita, ok, as colorações, as precisões. Ele não usa cor, perdão, ao contrário, o outro, né, manual, digamos assim, termômetro de álcool ou de mercúrio, ele precisa da cor da substância. Já o daqui não, ele determina o valor exato. Por exemplo, aquele termômetro parecendo uma pistola que as pessoas usam para medir, né, a temperatura do coronavírus. Então, o que acontece? A pessoa vai e mede termômetro digital, um tipo, né, de termômetro digital, que a pessoa mede e determina um valor de 36, entre 36,5 e 37 graus, então por aí vai. Escalas de temperatura, ok? Você tem escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. São os três padrões de escala de temperatura. Eles possuem cálculos distintos. Então, 0 graus Celsius é equivalente a 32 Fahrenheit ou 73,15 Kelvin. Então, são os três tipos. Então, 100 graus Celsius é 212 Fahrenheit e 373,15. Ou seja, a diferença do Kelvin entre si é de 100. Que é de 100, né, de 200 no Fahrenheit e do 100 do Celsius. Então, isso no caso, os pontos fixos, ok, de solidificação da água. Você pode criar equivalências entre eles três e ebulição também. Essa comparação de escalas, vejam bem, o que acontece, como eu falei para vocês, vocês vão analisar aqui, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, eles usam o padrão Celsius, mas países nórdicos da Europa, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia,
eles usam Fahrenheit como mecanismo de delimitação da temperatura, okay? Cálculo de temperatura. Então, vamos lá. Vamos comparar aqui as escalas de temperatura. Graus Celsius a 100. Então, o 0, que é o do Celsius, é equivalente a 32 do Fahrenheit. O que acontece? Você quer saber se as escalas são iguais. Como é? Você compara a temperatura que você quer também com como é encontrada no Fahrenheit. Você tem a temperatura menos 0, a distância dele é o 0, sobre o total de 100 menos 0. Depois você iguala com o do Fahrenheit, faz a mesma coisa. A temperatura menos a mínima sobre a máxima menos a mínima. Faz o cálculo, né, aqui do denominador e encontra a fórmula padrão. Você simplifica, faz o cálculo de simplificação e encontra essa fórmula: 5 vezes temperatura em Fahrenheit menos 160 sobre 9. No final você vai encontrar a temperatura em Celsius. Então a mesma coisa você faz com Kelvin, okay? Temperatura em Kelvin. Diminui a temperatura menos a mínima, tanto do Celsius quanto do Kelvin. Depois você diminui a máxima do Celsius menos a mínima, e depois do Kelvin máximo menos o mínimo, e coloca no denominador. O numerador sempre vai ficar a temperatura que você quer menos a mínima, em qualquer dos dois cálculos, seja com Kelvin ou Fahrenheit. No final você faz a simplificação total e note que os denominadores são iguais, então facilita até o cálculo. Temperatura em Celsius é aqui de Kelvin menos 273, ou seja, a temperatura que você encontrar menos o mínimo vai ser sua temperatura do Celsius, porque obviamente se você diminuir por zero vai dar o valor da temperatura em si. E lógico, a distância do Kelvin, como eu falei, que tem a distância de 100, vai facilitar, porque a distância também é de 100, de 0 a 100 na escala de Celsius. Então é muito mais fácil de você converter em Kelvin do que em Fahrenheit. Fahrenheit é mais complicado. Vamos lá, esses nomes, né, sobrenomes Celsius, Kelvin, Fahrenheit, são sobrenomes dos cientistas que fizeram a medição específica de temperatura e criaram suas escalas. Sensação térmica é diferente de temperatura. Por exemplo, a tendência, ok, de você está em uma região quente. Então, a temperatura, digamos que o termômetro ele faça a contagem de 30 graus. Mas a sensação térmica vai ser pior. A sensação térmica vai ser de 35, quase 40 graus. Por quê? Porque o termômetro ele vai medir aqui temperatura a cada determinado período, e o ar que ele mede, entendeu? Ele vai estar focado num ponto. Geralmente ele tem um espaço de, digamos assim, não é sucção, mas em que o ar passe e ele receba a detecção. Só que você está se locomovendo, você está fazendo atividade física, seu corpo gera calor, então você vai sentir duas fontes de calor, interna e externa. Interna, natural, do metabolismo, e externa, do ambiente. E, obviamente, por morarmos num ambiente, numa região nordeste, aqui a temperatura, ok? Ela vai estar absurdamente, mas absurdamente mesmo, entendeu? Próxima do calor, certo? Época de verão, então, da temperatura do corpo. A temperatura do corpo é entre 36 e 37 graus. Se formos ver essa temperatura no dia mais quente do verão, ela vai estar bem próxima desse valor. E a sensação térmica vai ser de 40 graus ou mais. Então, e se formos, né,
para o sertão é que a temperatura vai aumentar de 45, 50 em diante. O que acontece? Dilatação. Por isso, né? Esse calor gerado, essa corrente de energia gerada, por isso que a sensação térmica é diferente da temperatura. A temperatura é medida, ok, pela quantidade de energia que está ali, mas a energia ela está fluindo, então ela pode estar mais num canto do que em outro. Então, ao nosso redor vai está existindo uma energia maior, não só a nossa como a do ambiente. E em alguns corpos pode ocorrer dilatação, que é dilatação térmica. Por exemplo, nos fios de alta tensão, neles, né, precisa existir um material bom que suporte a dilatação térmica para que eles não queimem, okay? Não só pela questão da carga elétrica de energia, mas também pelo calor do ambiente que estamos. Dilatação térmica ocorre como, por exemplo, se você deixa um pedaço de ferro no asfalto, num lugar bem quente, de 40 a 50 graus, ou até mesmo as ferrovias, okay? Aqueles trilhos de trem, esqueci, bitola, acho que é bitola o nome, que é cada pedaço de ferro, okay? Que você junta e forma o trilho. Cada bitola colocada exposta ao sol ou num ambiente quente, ela vai ficar mais volumosa, ou seja, vai ocorrer uma dilatação, porque as moléculas vão estar sofrendo, okay? A interferência do calor como energia. O calor vai estar passando pelas moléculas, os átomos, e empurrando, né? Tomando espaço e empurrando estes átomos, okay? Dilatando o objeto em si. Pode ser qualquer outro objeto, ok, gente? Contração térmica é o que ocorre ao contrário. E ocorre a perda do calor. Você bota um objeto, o mesmo pedaço de ferro que você colocou no meio do asfalto, você coloca um pedacinho no congelador da geladeira. O que acontece? A energia, o calor vai ser retirado, ok? Esse calor retirado vai diminuindo a distância entre as moléculas, porque não vai haver algo que atrapalhe a proximidade delas, e há uma junção, essas moléculas vão se aproximando, juntando, e há uma contração térmica, ou seja, a temperatura cai em um ambiente, claro, obviamente, mais frio, lembrando do efeito anômalo da água, que a água entre 0 graus Celsius, quando ela cai para 0 graus Celsius, ao invés de diminuir, ela aumenta de volume, ok, gente? Que é uma exceção à regra. Façam as questões das páginas 243. Ok? Vamos lá. Aqui. Ok. Quantidade de calor, ok? Vamos lá, gente. Quantidade de calor. Quantidade de calor é exatamente aqui, ok? Quantidade de calor é uma contabilidade feita, ok, por um cientista chamado Joule, que ele determinou a quantidade de calorias acumuladas nas substâncias. Por exemplo, numa comida, no alimento, você vai observar lá, qualquer alimento há uma tabela nutricional. Essa tabela nutricional diz a quantidade de sódio, vitamina A, B, C, D, etc e tal. E isso inclui quantidade de caloria ou de calor, ok? Nosso corpo, assim, corpo não, mas o corpo do ser humano, a depender da idade, vai precisar de uma determinada quantidade. Um adolescente, ele precisa de 2.800 calorias, 3.000, não lembro bem, por causa do metabolismo. Só que isso vai diminuindo com o decorrer do tempo. Então, um adulto cai para 2.500, 2.000 e vai variando. Um idoso já é 1.800 para baixo, 1.500 de calorias que precisa para manter o metabolismo do corpo. E essa quantificação, okay, de calorias, 1 quilocaloria são 1.000 calorias. Então você tem uma ideia de mais ou menos
o necessário, ok, que ocorre. Elementos naturais, por exemplo, ou in natura, que não são industrializados, eles, por exemplo, banana, melancia, morango, etc e tal, fruta, verdura, legume, carne vermelha, que não foram processados na indústria, que foram apenas resguardados, armazenados, eles vão possuir uma quantidade de caloria muito baixa, suficiente para alimentar uma pessoa. Mas, claro, nós nos alimentamos de outros produtos, leite, pó, derivados do leite, manteiga, etc e tal, queijo. Então eles vão, a cada vez que vão ser mais industrializados, vão sendo, né, os alimentos industrializados e processados, eles vão acabar acumulando mais energia, okay? Dessa energia acumulada, a quantidade de calor vai ser maior. Gorduras, 1 grama de gordura pode liberar 9 quilocalorias, 9.000 calorias. Então, 1 grama de gordura é o suficiente para liberar muito mais energia do que um adulto precisa. De carboidrato, veja que ele libera menos. Essa gordura da abdominal que as pessoas possuem, certo? O carboidrato ele pode acabar sendo convertido, ou seja, o açúcar pode acabar sendo convertido como gordura e caindo nesta região. A proteína produz e lança quantidade mesma de energia igual em gramas ao carboidrato, e isso nós precisamos tomar muito cuidado com o que nos alimentamos, ok? Exatamente. Sempre leia a tabela nutricional do alimento para saber o que você está digerindo. Vamos lá. Calor específico. Entenda, o calor específico é um calor, literalmente, como se diz, que uma substância possui pontual, de uma maneira bem específica, relacionada à temperatura, ok? E a quantidade necessária que essa substância tem para mudar de um estado sólido para um estado líquido, ou, por exemplo, a temperatura, ok, dele absorver ou não energia. Vamos lá, por exemplo, 1 grama de água, você pode ter 1 grau Celsius em temperatura que absorve uma caloria, ok? 1 grama de água absorvendo 1 grau Celsius de temperatura ganha uma caloria de energia. O etanol tem esse padrão, mas ele absorve o que? Quantidade de calor, 0,58. Ele precisa de menos calor do que a água para poder absorver a energia daquele 1 grau Celsius. O alumínio, o óleo e o chumbo, vocês podem perceber na tabelinha da página 245 que as substâncias elas vão sendo comparadas, certo? Você vai comparar o calor específico das substâncias em si. O padrão é a água. O padrão da água é 1 grama, 1 grau Celsius, 1 caloria. E as outras substâncias vão sendo modificadas ao decorrer. Como diz, calor específico. Então, aquela substância especificamente vai ter aquela necessidade de quantidade de calor para mudar de temperatura, entendeu? Para adquirir a temperatura. Então, você pode quantificar quanto de calor eu preciso para esquentar um caderno de papel, ou um papel, ou uma panela. Então, o material de que a panela é feita, digamos que de alumínio, vai ser um determinado tipo de calor, quantidade, né, que você determinar, você contabilizar, pode ser medido. De que maneira você faz isso? Aí nós temos a fórmula. A quantidade, né, de calor é igual a massa do material, a massa da panela, por exemplo, de alumínio, vezes o calor específico do alumínio, que é 0,21, vezes a variação de temperatura. Por exemplo, se variou, né? Olha lá. Se no começo da contagem estava 10 graus Celsius e foi para 20, a variação é de 10, ok? Então, é a variação. Dessa maneira, vocês podem considerar também o calor latente. Bom,
Calor latente é aquele calor que vai fazer com que, como eu havia dito antes, o calor específico é o calor que especificamente do material vai determinar quanto de energia ele vai sugar, digamos assim, para mudar de um determinado grau Celsius para outro grau Celsius. Agora olha lá, calor latente, okay? Latente que está relacionado à mudança de estado da matéria, por exemplo, fusão, vaporização, ok? Ou seja, mudança de estado da matéria, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou do sólido para o gasoso. Veja aqui o estado latente, o calor latente é o calor suficiente. Quanto de calor eu vou precisar para poder fazer com que uma determinada substância mude de temperatura, né, que eu tenha. Quanto de calor daquela temperatura é necessária para que aquela substância ela mude de fase, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, por exemplo. No caso, na página 247, existe aqui é um gráfico, 0 graus, depois aumenta em 100 graus, sai de sólido para líquido, aqui até quando atingiu 100, a formação de vapor, existe a formação intermediária, né? Então, você tem calor de fusão, vaporização e calor de transformação, né, que é vaporização e fusão. No caso da água, água, okay? Mudança de estado de fusão, que é do sólido para o líquido, como eu já falei, do líquido para o gasoso, vaporização. Só que na página 247 você pode observar essa fórmula aqui, que aqui, ó, Q é igual a massa. Mais uma vez, você observa que sempre está relacionado à massa. Por que a massa? Porque a massa é a quantificação de átomos indiretamente de um corpo. Então, quantificação de massa. Depois, o calor latente de mudança do estado. Ou seja, qual é o calor latente? Quanto de calor é necessário para que, né, o calor daquela substância transforme-a faça ou uma fusão, faça uma vaporização, mude do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Outra maneira de vocês conhecerem esse tema é exatamente a propagação do calor. Como o calor se propaga? Então, quando, por exemplo, você tem uma panela no fogo, o calor se propaga do fogo lá embaixo da panela, tocando, né, no ferro, esquentando o ferro que está debaixo da panela, por condução térmica. Conduzindo, tem que haver toque, ok, da condução térmica, conduzindo para a panela fisicamente. Claro, o fogo também toca na panela e conduz esse calor. O calor da panela passa conduzindo, porque está tocando, para a água, o que esteja fervendo. E claro, se ocorrer algum material que facilite essa condução, como por exemplo uma colher de ferro, essa condução térmica vai ser passada. As moléculas que anteriormente de uma substância sólida estavam um pouco mais próximas, elas vão acabar estando um pouco mais afastadas entre si, devido a essa energia estar entre os átomos lá, empurrando-os, jogando-os, okay, de uma hora ou de outra ali, de maneira que possa haver esta propagação de calor. Propagação por convecção, é a formação que ocorre de transferência de calor entre líquido e gás. Por exemplo, se você observar bem a panela no fogo, ela está lançando gases. Quando você encosta, você aproxima, não toca, ok? Aproxima, só por aproximação. Convecção é por aproximação. Você aproxima, você vai sentindo que a temperatura quente ela vai subindo, okay? E obviamente, como eu já expliquei para vocês, em épocas frias a temperatura, o ar
frio ele desce, então o ar quente ele sobe, formando aquela vaporização. Você vai aproximando e vai sentindo o calor no ar ao redor da panela. Você não precisa tocar, ok? Isso é convecção. O lançamento do calor da parte líquida e sólida da panela no ar ao redor, na parte gasosa ao redor. E propagação por irradiação térmica. Olha a lógica. Olha a lógica. Radiação, por exemplo, da luz do sol. O sol irradia a luz e gera calor. Essa irradiação térmica pode ser por onda eletromagnética. E olhe lá, preste minha atenção. Esse lançamento de calor pode ser feito por um aquecedor, caso alguém more em um local frio, muito frio, okay? Essa irradiação térmica pode ocorrer pelo aparelho de micro-ondas também. A pessoa pode se queimar, inclusive. E o secador de cabelo, que as mulheres usam para secar o cabelo. Ele lança um ar quente. Então, ele está lançando um ar quente. Aliás, não. Ali é por convecção. Ali ele não cria. Clínicas de bronzeamento artificial, que o povo entra numa máquina que a máquina lança luz. Então, irradiação térmica ela tem relação com onda magnética, que é a luz. Certo, gente? Só corrigindo esse detalhe. O do secador de cabelo é convecção, ok? Secador de cabelo é convecção. E alguns animais, como por exemplo as cascavéis, elas detectam, ok? Através da fosseta loreal, elas detectam calor e contabilizam esse calor, percebem-no, ok? Dos animais que ela está predando, ou pelo menos tentando evitá-los. Aí ela detecta com o ar que entra pela fosseta loreal. Lembrando que a fosseta loreal não é o nariz dela, ok? O orifício do nariz da respiração dela está um pouco mais à frente. A fosseta loreal, inclusive, facilita a detecção de odores, ok, gente? Recipientes térmicos. Recipientes térmicos, ok, como garrafa térmica e também isopor, por exemplo, são usados para manutenção da temperatura. Lembre-se, manutenção. Se você colocou algo quente, o objetivo é que fique o mais quente possível de como entrou. Por exemplo, olha a lógica. Se entrou a 80 graus Celsius, você botou lá um objeto, uma comida quente, e fechou o isopor ou o compartimento térmico, o objeto que vai proteger a comida, então o objetivo é que ele fique o máximo próximo de 80 graus. Com o tempo vai cair para 79,9, depois de 79,8, 79,5, 79, etc. Mas vai o que? O objetivo é manter o máximo possível. A mesma coisa ocorre com ao contrário, né? Um objeto, um isopor, se você coloca um frio e top de gelo, coloca um refrigerante. Digamos que a temperatura ali está 10 graus, 5 graus. Então, o objetivo é manter o máximo possível daquela temperatura, mesmo que ela esteja subindo, ok? Efeitos relacionados ao calor você pode também perceber e contabilizá-lo. Efeitos relacionados, contabilizá-los, né? Efeitos relacionados ao calor você pode fazer com um experimento científico, ok? Que ocorre aqui no livro, só que aqui ele tenta imitar um termômetro usando o líquido água coluna para medir o sistema de pressão e fazer com que você modifique, né, o nível de temperatura para você medir, fazer um termômetro meio que caseiro, ok? Só que, gente, eu não vou pedir esse experimento para vocês, eu vou pedir para que vocês pesquisem sobre como fazer um fogão solar. Esse vai ser o experimento de vocês, como fazer um fogão solar. O segredo do fogão solar é
Que exatamente isso, ter o material ao redor da panela com alimento, que esse material ele sugue todo o calor do ar, incluindo do sol, e foque na panela. O que acontece? Você pode fazer um fogão solar com papelão e papel alumínio, ou você pode fazer um parecendo antena parabólica, que você pega esqueci agora o nome do material, eu acho que é fibra de vidro, algo assim. Daí você organiza igual a antena parabólica, a lógica é a mesma, certo? A lógica. Que você note que o fogão solar feito com apoio de panela suspenso, ok? Como ele tem um sistema espelhado que vai espelhar a radiação do sol, e a maneira como está ali arredondado, ele vai concentrar-se na panela, focando todo o calor nela. Essa mesma lógica usada na antena parabólica, ele recebe o sinal todo completo do satélite e foca num aparelhinho quadrado, geralmente laranjado, que fica numa ponta, okay? E daquele aparelhinho sai um cabo com a conversão e transformação de uma energia em outra, de magnética para elétrica, eu acho, dentro do cabo, e lançada para o media box, okay? O aparelhozinho lá que muda o canal, okay? E a lógica aqui é parecida. Você tem o concentrador de calor grande, parecendo uma lente gigante, e recebe uma placa, né, parecendo uma placa de energia solar. Ele vai e recebe. Pode ser usado, sabe o que? Papel alumínio também. Acho que papel alumínio. Existem papéis alumínios, que vão concentrando mais calor que outros, então muito importante. Daí, após isso, ele vai Ele vai e lança essa temperatura para para a panela, ok, gente? Meu Deus, 56 minutos, socorro. Gente, vamos ficando por aqui, ó. Eu abusei um pouco do tempo daqui. Fique com Deus. Boa quarentena, façam os exercícios, ok, da página 255 e 256. Até a próxima aula. Tchau, tchau.